Oi, gente! Hoje é dia de abrir o coração e mostrar pra vocês algumas ferramentas de costura que eu comprei, achando que iam facilitar muito a minha vida, mas no final das contas acabaram paradas aqui no ateliê ou eu tive que rebolar muito pra achar uma utilidade pra elas. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês 4 itens que eu comprei, sendo que 3 deles foram logo que eu comecei a costurar, então não tinha nenhum conhecimento e achei que ia ser revolucionário. E o último eu já tinha alguma experiência, eu já costurava há algum tempo, só que eu fui tomada pelo impulso e no fim das contas joguei dinheiro fora. Quero só fazer um adendo, não quer dizer que porque não funcionou comigo, ou porque eu tenho essas ferramentas aqui, que elas não são úteis em alguns cenários, ou que elas não vão funcionar para você também, tá? Mas eu vou trazer aqui a minha versão, né, porque é a minha experiência que eu tô compartilhando com vocês, do porquê que eu comprei essas coisas, o que me levou a comprar, né, às vezes foi só ignorância mesmo, outras foi só impulso, e pode ser que de repente você se identifique, e daí você avalie se realmente faz sentido ou não, beleza? Primeiro item foi uma tesoura de picote, que é uma tesoura com a serra, o fio diferente aqui. E ela é uma tesoura razoavelmente pesada, só que ela é mais trambolhuda, assim, sabe? A questão é que, quando eu comprei, eu tinha recém começado um curso de costura, foi o primeiro curso de costura que eu fiz na vida, e eu não tinha muito conhecimento. Eu já falei sobre esse processo, né, de quando eu comecei em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui na lateral, e aí você dá uma olhadinha se você tiver curiosidade para ver como foi. Enfim, nesse curso eu não tinha conhecimento nenhum sobre costura e modelagem no sentido de moda feminina, que era o que eu queria aprender. Eu tinha pouco conhecimento sobre costura por causa das peças que eu fazia vendo vídeos no YouTube, como por exemplo, saquinho de algodão, necessaire, estojo, enfim. E aí quando eu fui pro curso de costura, eu não tinha conhecimento nenhum sobre modelagem no geral. Então era tudo muito novo para mim. E eu era do tipo de pessoa que acreditava em tudo que via. E aí acontece que eu também não tinha conseguido me conectar com a pessoa que estava ensinando. Então eu não conseguia absorver a informação que a pessoa estava ensinando. Porque eu era muito iniciante e aquele método não estava funcionando para mim. E aí em determinado momento do curso, a gente tinha que fazer bases e tudo mais. E aí para dar o acabamento mais simplificado da base, a professora sugeriu de comprar essa tesoura de picote, caso você não tivesse overlock para fazer o acabamento ali, para ele não desfiar. E aí eu pensei, uau, eu vou usar muito essa tesoura, eu vou comprar e é isso. Na época eu não tive essa clareza, depois só que eu fui refletir sobre. A gente estava fazendo aulas de base, então quando você faz a base ali da peça, você não tem que necessariamente fazer o acabamento interno para que, o tecido, como se fosse uma roupa final. Você pode fazer ali a costura simples, você vai ver se encaixou no corpo e vida que segue. Você vai gastar realmente energia para fazer a peça de roupa final, não o acabamento ali da tua base. Mas para evitar que desfie, uma opção realmente é usar a tesoura de picote, porque daí conforme naquele formato que sai o corte do tecido, ele tende a desfiar menos. Só que na minha cabeça, naquele momento, o meu entendimento era de que isso aqui, essa tesoura aqui, ia ser, assim, um item indispensável, que eu ia usar em todas as peças, que eu ia usar em vários lugares. E no fim das contas, eu comprei só para fazer isso e depois descobri que eu não ia usar para mais nenhuma outra coisa. Então, para não ter aquela sensação de dinheiro jogado fora, eu acabei adaptando o uso da tesoura, né? Não quer dizer que eu nunca use ela, mas eu uso ela muito pouco e honestamente, se eu não tivesse ela, não faria a menor diferença na minha vida. Segundo item, eu já nem tenho mais porque eu já fiz doação, que foi um guia magnético para máquina de costura. Eu já mostrei para vocês o guia que eu uso, a gente já falou dele num outro vídeo aqui, que é o que eu gosto. Ele é pequenininho, compacto, tem esses cantos, dá para usar ele de várias maneiras, tem uma parte curvada aqui. Só que quando eu comecei, eu vi que tinha um modelo, vou deixar aqui na tela, de um guia magnético, que ele era tipo um retângulo mesmo. E ele era grande assim, né? Então pensei, nossa, isso aqui vai ser muito legal, vai dar pra usar, vai ficar sempre... vai ser o que eu mais vou usar. Só que ele é muito forte, porque o ímã dele é maior também. Então fica muito difícil de tirar e colocar na máquina, movimentar ele. Enfim, foi uma compra que eu fiz pensando, uau, né? Porque imaginando que tamanho é o documento. Acabei não usando, porque daí é difícil, era realmente difícil, tá? De tirar ele do lugar, ajustar bem certinho, porque ele era muito forte.
Então, no fim dos contos, acabei doando e comprei esse outro aqui, que eu acho muito mais tranquilo de usar e funciona perfeitamente para o que eu preciso. Terceiro item, um alicate 3 em 1 para aplicar botão, fazer furo e aplicar ilhós, que eu comprei logo que eu comecei a fazer necessaire, estojo, enfim, para aprender. Eu não tinha começado o curso de costura para moda feminina ainda, e eu via muito disso aqui nos vídeos no YouTube, né, porque a galera, enfim, da costura criativa usa bastante para aplicar botão Ritas, que é aquele botãozinho de plástico, né, o botãozinho tic-tac de plástico, ou às vezes para aplicar ilhós mesmo, enfim. Tem gente também que usa para cartonagem. Eu não sei dizer se esse kit é específico para cartonagem, porque eu não tive uma experiência tão boa fazendo algumas coisas em tecido com ele. Por exemplo, fazer furo em tecido e aplicar ilhós, eu achei que isso aqui simplesmente não funciona. Não sei se eu dei azar nesse modelo que eu comprei ou o quê, mas simplesmente não funciona. Talvez para papel, né, ia funcionar melhor. Então, no fim das contas, acabei usando só para fazer a aplicação de botão tic-tac de plástico. E, honestamente, se eu não tivesse comprado, não faria a menor falta na minha vida. Mas fiquei empolgadíssima, porque, né, todo mundo da internet usava esse negócio. Quem não tinha balancinho para fazer a aplicação de botão, que era o meu caso. E eu casquetei que eu queria também, porque eu vou fazer muito isso e vai ser muito legal. E aí comprei, fiz alguns estojos, algumas necessaires, depois eu acabei descobrindo que eu não queria fazer mais isso, eu queria fazer moda feminina. E aí, no fim das contas, esse alicate ficou encostado. E aí, para não ficar com aquela sensação também de dinheiro jogado fora, esse kit aqui, ele vinha com um kit, tá? Com vários botões de plástico. Então, assim, muitos botões. Eu tenho até hoje, já tenho, sei lá, uns 3 anos esse alicate aqui em casa. E eu ainda tenho botão. Então, pra não ficar com a sensação de que desperdicei meu dinheiro, inventei os organizadores de tecido com o fecho de botão tic-tac, que tem vídeo aqui no YouTube e eu preciso refazer, porque é um vídeo antigo, mal feito. Enfim, e aí eu uso esse alicate para fazer a aplicação com aqueles botõezinhos que eu tenho, infinitos, que eu sei lá quando é que eu vou terminar de usar. E o último item que eu comprei e, honestamente, foi realmente uma compra muito parcialmente correta, mas assim, a parte que eu errei feio, que foi comprar um balancinho com um kit de matrizes. O balancinho, perfeito, zero defeitos, amo meu balancinho, ele tá aqui em cima do armário, e eu tô devendo pra vocês sim um vídeo sobre balancinho, vou fazer, não se preocupem, se acalmem, vai ter vídeo exclusivamente de balancinho. Mas quando eu comprei foi realmente impulso, eu já costurava, eu já tinha uma noção das coisas que eu usava, que eu precisava mesmo pra costurar, só que eu caí num impulso, assim, absurdo. Porque eu pensei, não, desde que eu tenha várias matrizes, eu vou usar todas elas, então eu vou ter uma liberdade maior de criar, de fazer peças e tudo mais. Primeiro deixa eu recapitular uma coisa. Balancim, você compra a peça, né, o balancim em si, e aí pra você aplicar botão de pressão, ilhós, fazer furo, botão encapado, né, para encapar o botão. Para cada coisa dessa, para cada aplicação que você vai fazer, você precisa de uma matriz correspondente. Então você compra a peça balancim e depois, ou que nem eu, compro um kit, né, que venha já com algumas matrizes para alguns tipos de aplicação. Enfim, esse que eu comprei era um kit que vinha o balancim e 8 matrizes, se eu não estou enganada, tá? Das 8 matrizes, eu não uso nenhuma, tá? Porque tem outra questão também. Dependendo do botão que você compra, a marca do botão, a matriz que vem genérica ali, ela às vezes não funciona adequadamente, que foi o que aconteceu comigo. Então, o tipo de botão que eu costumo usar não é correspondente com a matriz que veio com o kit. E aí eu tive que comprar uma matriz específica para o botão que eu uso. No vídeo sobre balancinho eu vou entrar em detalhes, tá? Mas só para vocês entenderem, no kit que eu comprei, vamos lá pro histórico, né? Eu costumo usar basicamente o botão flexível, que é aquele modelo tipo de calça jeans, né? Para fazer a aplicação em algumas calças de sarja, enfim. E botão encapado, que é o que eu acho mais legalzinho também, que daí geralmente é o botãozinho com pezinho, né? Que você aplica ele e costura a mão na peça. Então, basicamente, é isso que eu uso, tá? Ou então eu aplico o botão já de pezinho ou botão de massa à mão mesmo na peça, que aí não depende do balancinho. Só que eu pensei, com 8 matrizes eu vou ter uma liberdade muito maior, então eu posso, sei lá,
ser criativa, né? Vou explorar esse lado aí da costura. Só que no fim das contas eu continuo usando só o botão flexível e o botão encapado. E tem mais um botão, que é o botão de pressão de metal, que eu também uso o balancinho para aplicar. Então são 3 matrizes que eu uso geralmente. E aí nesse kit que eu comprei, vem tipo matriz para aplicação de pérola, para aplicação do botão de pressão, só que daquele genérico que não é compatível com a marca de botão que eu uso, então acaba ficando marcado, daí eu tive que comprar outra matriz. Veio o botão aqui de pressão de metal, que é um pouco diferente, que não uso. Também o de ilhose e o de fazer furo, talvez. Não, de rebite. Nunca apliquei um rebite, entendeu? Não comprei rebite, nunca usei. Acho que nunca vou nem usar. Ilhosa, mesma coisa, acabo ficando com preguiça de tipo, vou ter que comprar ilhosa, aí vou ter que ter tamanhos diferentes de ilhosa, e aí se não for o tamanho da matriz que eu tenho, vou ter que comprar uma outra matriz e no fim das contas não uso. Então assim, o que eu recomendaria se você tá pensando em comprar um balancinho? Foca nas coisas que você usa. Então avalia realmente o que você no dia a dia faz. O que você realmente sente falta. Você sente falta de aplicar ilhós? Daí, nesse caso, você vai atrás da matriz para ilhós. E não precisa comprar o kit inteiro para depois você descobrir o que você quer usar, o que você não quer usar, porque provavelmente muita coisa vai ficar encostada aí e é dinheiro que você jogou, não vou dizer fora, mas é dinheiro que ficou parado. Essas foram as ferramentas que eu comprei achando que iam mudar tudo aqui e no fim não mudaram nada, só me deixaram um pouco mais frustrada. E vai ter uma parte 2 desse vídeo porque não acabou a lista, tá? Ainda tem coisa que eu comprei depois, sabendo, já tendo alguma experiência que ainda assim não valeram a pena. Lembrando que nem tudo que eu falei aqui quer dizer que não vai fazer sentido para você, então, por favor, leve isso em consideração. E me conta aqui nos comentários que tipo de ferramenta você já comprou, que no fim das contas você não usa, ou que ficou encostado aí no seu ateliê também. Vamos trocar essa ideia aí para eu não me sentir sozinha. Beijo e até a próxima!